A gente sabe que quando a gente tem A união com B, né, a gente precisa calcular também o número de elementos de A união com B. E a gente já sabe que é o número de elementos de A mais o número de elementos de B, menos a intersecção, o número de A intersecção com B. A gente já sabe disso. Mas e se a gente tivesse três conjuntos, A união com B, união com C? Como é que a gente faria para descobrir o número de elementos desses três conjuntos aí unidos? Então, eu recomendo que você faça da seguinte maneira: que você coloque aqui, ó, olha só, um colchete, ó, aqui, colchete, ó, e aí já arremete para aquela parte lá de cima, né? E aí, você tem que lembrar que esse colchete ele vai ser tratado como um só. Então, a gente vai ter o número de elementos de A união com B, né? Mais o número de elementos de C, menos o número de elementos de A união com B, intersecção com C. Então, ó, a gente já sabe que esse aqui, ó, é aquela primeira parte que está em colchete, né? Então, foi isso que eu repeti igualzinho que está o de cima, só que eu tratei o A união com B como sendo um só. E aí, essa parte é essa parte de vermelho, que eu vou escrever ela novamente. Então, o número de elementos de A união com B, união com C, vai ser o número de elementos de A mais o número de elementos de B, ó, só estou repetindo o que está lá em cima, menos o número de elementos de A intersecção com B. Aí eu vou continuar a partir daqui, ó, mais o número de elementos de C, menos, olha só, aqui eu tenho aquela parte, que é essa parte aqui, ó, intersecção com C, né? Então, como é que vai ficar? Vai ficar menos, porque é menos vezes mais menos. Número de elementos de A intersecção com C, que é essa primeira parte aqui, menos número de elementos de B intersecção com C, ó, e menos vezes menos, mais o número de elementos de A intersecção com B, intersecção com C, que seria isso aqui, ó, intersecção com esse. Então, está tendo aquilo lá, e dá positivo, porque menos vezes menos dá mais. Então, organizando, olha só o que, que a gente tem. O número de elementos de A, união com B, união com C, se forem três elementos, é o número de elementos de A, mais o número de elementos de B, mais o número de elementos de C, estou colocando esse aqui, menos o número de elementos de A intersecção com B. Quando for 2A, 2 é sempre negativo, ó, menos o número de elementos de A intersecção com C, menos o número de elementos de B intersecção com C. E agora a volta 3 é positivo novamente, número de elementos de A intersecção com B, intersecção com C. Pronto. Esse aqui é o resultado da união de três conjuntos, para você não errar aí nenhuma questão. Tudo bem? E aí eu vou mostrar para você uma forma de resolver uma questão simples usando também essa relação aí, tá bom?